E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar sobre a Flórida. E será que é uma boa ideia morar na Flórida? Para quem que é uma boa ideia e para quem que seria uma má ideia, né? E para isso tem um cara aqui, o Carlos, que acabou de chegar da Flórida. E aí Carlos, bem-vindo. Obrigado Rafael, obrigado por aí me convidar para participar aí do teu canal. Sim, não, beleza, a gente fez um bate-papo no Instagram outro dia lá e no canal Brasileiro Sem Fronteiras, que a princípio, né, tem o canal Brasileiro Sem Fronteiras, né, tem a empresa também, Brasileiro Sem Fronteiras, aí para pessoas que precisam de internacionalização. O que é isso? O Carlos vai explicar daqui a pouco. Mas também, se vocês já viram um vídeo do Panamá no meu canal, que é um dos vídeos mais visualizados, quem que teve a ideia para esse vídeo? O Carlos, né? Tá aqui. Então, se você gostou do vídeo do Panamá, tá aqui, ó, agradeço o Carlos. Mas então, Carlos, essa ideia aí de morar na Flórida, por que não é uma boa ideia? Bom, depende muito de para quem é bom ou para quem não é bom. É muito pessoal também, é específico para cada pessoa, como é morar no Brasil, como é morar em Portugal e hoje em dia também Panamá e Uruguai, né? A minha empresa é a Brasileiro Sem Fronteiras, inclusive o site é esse, brasileirosemfronteiras.com. A gente trabalha fazendo internacionalização, tá? O que é internacionalização? É ajudar o brasileiro a expandir, a passar das fronteiras. A gente é muito preso, né, a esse território continental, né? E a gente fala só uma língua, né, que é português, assim, a gente não nem se comunica direito em espanhol com os nossos vizinhos aqui, a gente mal aprende inglês também, então a gente fica preso a essas fronteiras. Então eu tive a ideia de fazer uma empresa Brasileiro Sem Fronteiras, que é a pessoa que se sente o próprio brasileiro, expandir, passar das fronteiras, tanto no seu patrimônio, investir no exterior, no seu patrimônio, diversificar no exterior, diversificar em dólar, euro ou libra, outras moedas fortes, e também diversificar países, diversificar sua vida pessoal, seja você tirar residências legais, né, documentos migratórios em outros países para que você possa morar no país ou não, migrar para o país de vez, ou realmente ter essa residência que você possa ir no país, ficar no país, voltar, mas não necessariamente você migrar para ele agora, mas você ter o direito de morar no país só sabendo que você tem esse direito, não migrar agora. Muita gente faz isso como plano B, ou mesmo para passar férias, se quer passar, não ter que ficar preso naquele período de turismo, por exemplo, né? Muita gente tem essa residência no Uruguai, no Panamá, por exemplo, que é uma residência que não tem tanta... eles não te forçam assim a tu ter que morar lá. Se você tira essa residência, você pode ir lá, passar um tempo e voltar. Sim, interessante ter esse plano B, ainda mais pela instabilidade do Brasil, né? E também você pode diversificar seu patrimônio, se internacionalizar sem sair do Brasil, né? Porque as pessoas pensam em imigração física, sai do Brasil, vai morar lá, em outro país. Mas você, a sua existência, tal, tudo não se limita só ao seu corpo físico, tem as suas contas bancárias, seu investimento, tudo mais, os impostos que você paga, e isso você pode diversificar também sem necessariamente sair do Brasil. Exatamente. É uma possibilidade, né? Isso. Eu vivi várias vezes, assim, passei várias vezes algum tempo fora do Brasil, então eu tenho uma boa experiência. Passei um tempo no Canadá também, como você, passei um tempo nos Estados Unidos antes de eu ir esse período agora, e eu sei que, assim, a última vez que eu fui de vez agora foi quando a Dilma se reelegeu em 2014, e naquela época ninguém falava muito, assim, não tinha muitos youtubers falando sobre investimento fora do país, né? Sim. Ninguém falava isso, não era nem o Thiago Negro, não era nem XP, ninguém falava nesse tipo de, sabe, diversificação em dólar, que é uma coisa que, claro, os ricos fazem, né? Sim. Mas hoje está bem, todo mundo está, depois da Avenue, né, que entrou no mercado, todo mundo, assim, muita gente começou a diversificar pela Avenue, né, que querendo ou não ajuda bastante, né?
Só que a melhor coisa que você tem a fazer é sim abrir uma conta, né, uma conta bancária em outro país e tirar o seu dinheiro da jurisdição brasileira. Sim. Seja até começando com uma conta Wise, né, que você coloca no link aí do seu canal, sim, né, sempre tem. Eu usei hoje, tá? O euro subiu, o real, que ao invés de eu gastar em real aqui, eu vi que pô, o euro valeu mais, gastei e economizei 7 euros, que dá aí uns 30 e tantos reais, comparado com há poucas semanas. Então, um pequeno exemplo, mas claro, se eu gastasse mais dinheiro, dava para economizar bem mais. Isso é um pequeno exemplo. Isso que tu está falando, economias, etc., esses são pequenos exemplos, mas o que tu está fazendo quando você coloca o dinheiro na Wise é tirar o dinheiro da jurisdição brasileira. Você está tirando o dinheiro da canetada do presidente, seja ele o Lula ou o Bolsonaro, tanto faz, você está tirando o dinheiro do poder dele. Mas você ainda pode usar aqui, esse aqui é o ainda pode usar aqui. E eu, tipo assim, a gente foi ao restaurante, nada tipo, comprei uma mansão, não pessoal, restaurante aqui no Brasil, em real, você pode pagar em moeda estrangeira. Exatamente. E o dinheiro veio de fora e está fora do alcance do governo eu morando brasileiro. na Flórida hoje em dia, os meus cartões de crédito ou de débito até, eu uso aqui no Brasil. Sim, isso aí é muito interessante. E também quando você usa cartão de outros países no Brasil, você não paga IOF, ao contrário, quando você usa cartão do Brasil no exterior, e cara, o Brasil, qual outro país faz isso assim, nesse nível que o Brasil faz? Os países onde eu fiz conta, Europa, Austrália, Canadá, não fazem isso. Argentina. Argentina detona. Nossa, que surpresa! A Argentina faz pior que o Brasil. Caramba. Países que mais progressistas, digamos assim, eles não permitem a saída de capital. Isso, o IOF, essa questão do IOF aí, é justamente para não permitir tanto a saída de capital. E o presidente, ele tem a prerrogativa de pegar e aumentar esse IOF de 0,38 ou de 1,1%, dependente de 0,38 no caso de cartão, né? Isso, e de disponibilidade para enviar o dinheiro. 6,38, desculpa. O cartão é 6,38, 0,38 para você mandar para a conta de outra pessoa e 1,1 para sua conta, né, no exterior. Mas o presidente pode mudar isso com uma canetada da noite para o dia e botar até 15%. Então isso faz com que o residente brasileiro ele não possa tirar o dinheiro do país. Isso é uma política progressista, justamente para você não tirar o dinheiro regressista. Para você não tirar o dinheiro do país. Então, assim, é que antes você precisava ser rico, ter muito dinheiro para você se internacionalizar, ter uma conta na Suíça, ter ativos em outro país. Era coisa chique que a gente via em filme, em novela. Ou vou dar um exemplo que todo mundo vai reconhecer, né? A gente ouvia falar do político que escondeu dinheiro lá na Suíça. Isso. Né? Lá nos anos 90, né? Ou até mesmo depois. O político tal foi pego num escândalo e contas tem numeradas, uma conta né? na Suíça. Contas sem nome. E a gente pensa, pô, mas claro, o político desviou milhões, ele tem uma conta na Suíça. É um exemplo de internacionalização, mas é um mau exemplo. Mas você pode fazer isso dentro da ética, dentro da legalidade também. Né? Sim, você pode ter uma conta no exterior, você pode ter uma empresa no exterior, você pode ter uma outra residência, né, documentos em outro país e continuar vivendo no Brasil, desde que tenha nexo, né? Por isso que você tem que fazer um planejamento, né? Tem que Se você está num lugar como Gramado, que é onde nós estamos agora, né, o Brasil 2.0. O Brasil 2.0. E vamos falar da Flórida agora. Acho que muita gente clicou no vídeo aí para ver a Flórida. A primeira pergunta que eu ia te fazer é: agora, você saiu da Flórida faz poucos dias. Saí e agora vim visitar, né? Passou por Porto Alegre. Porque o pessoal pode pensar que eu deixei de morar lá. Não, eu ainda estou morando na Flórida no momento, porém tenho até pensamentos, digamos assim, de no ano que vem de repente mudar. Digamos assim, não estou mais gostando tanto da Flórida. E a gente vai te perguntar por quê. Vamos falar sobre isso. Mas a impressão, cara, você saiu de Miami? Não, moro numa das melhores cidades da Flórida, que se chama Boca Raton. Sim. Fica a 1 hora ao norte de Miami, mais ou menos. Uns 40 minutos, 1 hora. Sim. E agora, passando por Gramado, vindo da Flórida, qual que é a sensação? Bom,
Eu saí, tava há 2 anos lá, né, preso por causa da pandemia. Eu normalmente desde 2014 eu venho uma vez por ano, passo no Brasil, gosto de vir no Brasil para fazer toda a parte de saúde, né? A gente pode falar sobre isso, a gente pode também falar sobre a teoria das bandeiras, né? Mas assim, eu utilizo do Brasil, a parte do Brasil que tem de melhor no Brasil, né? E elimino a parte de que tem ruim na Flórida. Então eu venho para o Brasil, viajo para o Brasil para utilizar do sistema de saúde, que não é ruim e é barato, a parte de dentista, né? A parte de... Eu mantive a minha Unimed, né, o meu plano de saúde aqui, então eu faço todos os meus exames aqui, então eu venho uma vez por ano. Então antes de passar no Brasil, eu passei uma semana no Panamá e depois vim para Porto Alegre, e vou ficar em Porto Alegre um mês, e vim aqui em Gramado passar uma semana também, até vim te visitar, e passar uma semana aqui na cidade que eu considero a melhor cidade brasileira, né? E sempre considerei isso. Eu sou de Porto Alegre e sempre considerei a Gramado a melhor cidade brasileira. Você conhece outros lugares também? Conheço praticamente o Brasil todo e morei em Brasília, morei no interior de São Paulo também. Mas enfim, falando da Flórida, dá para fazer uma boa comparação, né, do desenvolvimento que eu tenho amigos que moram lá e que dizem que a Flórida é o Brasil que deu certo, né? Mas tem pontos de que você pode dizer que o desenvolvimento deu certo, tem pontos que você pode dizer que não, e tem pontos que você pode dizer que já é uma decadência, né? E também tem cidades, né, que são melhores do que as outras, tem regiões que são melhores do que as outras, mas a gente tem que pegar certas características da Flórida ou dos Estados Unidos como um todo e ver se os Estados Unidos e a Flórida servem para você, entendeu? Para mim, eu já penso que pode estar numa certa curva de decadência ou pelo menos numa certa curva de alerta, entendeu? Tipo, a gente chama de red flags, né? A gente pode botar uma red flag aí e dizer assim, será que lá já não está tendo algum problema? Será que a gente não tem que pensar, ainda mais se o pessoal que te segue aí tem bastante, não sei, libertários, anarcocapitalistas ou pessoas que gostam da liberdade, liberalismo e etc. Sim. São pessoas que devem começar a pensar, né, se realmente os Estados Unidos é o melhor lugar. O estado que era mínimo está ficando máximo agora, está crescendo. Digamos assim, os Estados Unidos têm vários estados, são 50 estados, cada estado tem a sua constituição e realmente eles seguem isso. Cada constituição é muito diferente da outra, tá? Tanto que, e é muito engraçado isso, pouca gente acha que sabe, as eleições de governador não é diferente do ano, são anos diferentes, entendeu? Não é que nem aqui que tem um ano, todos os governadores no mesmo ano, no mesmo dia, né? Lá não, lá um governador é num ano, outro estado em outro ano, então são vários estados em 2020, vários estados em 2021, outros estados em 2022. Essa descentralização é uma coisa interessante também, né? Porque quando você vê algo dar errado, no caso da Califórnia, Nova York, lugares super prósperos estão aí numa filosofia muito regressista, progressista, e agora as pessoas estão saindo de lá, tem uma grande migração interna, né? Exatamente. Então assim, a Flórida, ok, tá melhor, Texas também, mas será que isso é só uma questão de tempo? Até todo esse regressismo, progressismo que destruiu, enriqueceu a Califórnia. Será que é só uma questão de tempo até que isso também acabe afetando Texas e Flórida? Eu morei na Califórnia em 2006 e 2007. Nesses 2 anos aí, a Califórnia era completamente diferente, né? Claro, estava dando indícios, né, do que ia acontecer. Hoje em dia, se você vai para Los Angeles, você vai ver uma situação pior do que as ruas de São Paulo, né? Cracolândia. Parecendo uma Cracolândia. Muitas pessoas morando na rua porque o governo dá dinheiro para elas morarem na rua. E dá seringa também para você. Aí já não sei, mas eu sei que elas moram, assim, tem uma lei que, por exemplo, a polícia não prende pessoas que roubam menos do que $1.000, né? Tem que incentivar nas lojas, né?
Então, eu sei que assim, é incrível, pessoas que entram na CVS ou em alguns mercados lá, pegam, sei lá, $500 e as outras... E isso muito por causa da pandemia, né? O atendente da loja não podia encostar na pessoa porque ela estava roubando pouco. Sim, mas... Então não pode encostar, não encosta em mim, por causa do vírus, entendeu? Então ela pegava as coisas e ia embora. Sim, porque tem que tomar muito cuidado. Porque tem que tomar muito Sem cuidado. contar que a pessoa que está roubando, digo, subtraindo bens, é uma vítima da sociedade, né? Então não pode, né? Então a Flórida foi aos poucos, para sustentar tudo isso, aumentando os impostos e aumentando muito. Então a Flórida lá, eles além de ter o imposto de renda federal, que tem os, como é que se fala em português, brackets, os níveis e as escadinhas, né, do imposto de renda. Lá o federal é de 0 até 37%, isso é para todos os Estados Unidos, né, é um imposto que eles arrecadam para o governo federal, então isso, o imposto de renda todo mundo paga, né, todo mundo que realmente, se você não paga, você vai para a cadeia. A Califórnia, além desse imposto, eles estabeleceram, o estado da Califórnia estabeleceu o imposto de renda deles, que vai de 0 a 15. Né? Então, imposto em cima de mais imposto. É um paralelo. Então você paga de 0 a 37 para o federal e de 0 a 15 para o estadual. Né? E, por exemplo, o estado de Nova York cobra o federal, né? O federal vai para o governo federal, mas Nova York cobra de 0 a 5, se eu não me engano, 0 a 6, alguma coisa assim. Sim. E a cidade de Nova York cobra mais uns 3%. Então, sim, cada constituição de cada estado é diferente. São 3 níveis aí de roubo. São 3 paralelos de roubo. Mas... E o estado da Flórida tem na constituição deles que é proibido, que nenhum governador pode estipular um imposto de renda, como o Texas é a mesma coisa. Então está ocorrendo nos Estados Unidos a segunda maior migração interna, só depois da Corrida do Ouro, que foi a migração das 13 colônias para a Califórnia. Nossa, na época de 1800, do Velho Oeste, Bangan e tal. Cara, os nossos netos vão estar falando disso. Então está ocorrendo essa migração do norte, né, para Flórida e para o Texas, e da Califórnia para Flórida e para o Texas. Por quê? Porque você pode trabalhar online, né? Você pode continuar trabalhando para as empresas do norte e da Califórnia, sim, morando num estado que paga menos imposto. Entendeu? Mas você também tem que começar a votar de uma forma diferente, né? O que nem todos fazem, né? Então... Eu até vi no podcast do Joe Rogan, que eu usei no vídeo que eu fiz sobre a Califórnia, eu esqueci o nome do cara, que ele falou, né? Que quando você vai pro Texas, né? You have to start voting in a certain way. Mas e que não transforme esse lugar naquilo que te fez fugir. But you gotta understand something. Yeah. You're coming here because of low taxes and low regulation, and you want to live your life in liberty and make sure that you can protect yourself and protect your family. And that means you have to vote a certain way. And that's why we kind of are Texas. Don't turn this place into what you fled. That's exactly right. Yeah. That's what Matthew McConaughey was telling me. That's exactly right. E que tem que tomar cuidado também, né? Muito interessante, não se torne também uma nova Califórnia. Né? Esses tempos aí eu entrei numa CVS, aí tinha uma mulher mais velha, assim, meio hippie, assim, daquela época, assim, de 1960, 70. A mulher era daquela época, porque ela ainda mantém, né, aquelas roupas e tal, e ela tava com uma camiseta assim, Don't California My Florida, tipo... tem esse aí do... E eu já vi também Don't New York My Florida. Tem o Don't California My Texas, tem esse. Então eles usam lá... Imã de geladeira, camiseta... E a gente vê assim, o trânsito ficou muito mais carregado, os aluguéis aumentaram muito, por quê? Porque esse pessoal tá vindo para lá e eles estão acostumados a pagar mais aluguel e comprar os apartamentos mais caros, então eles inflaram o mercado e estão, né, é normal, né, oferta e demanda, né, aumentou o aluguel, meu aluguel lá aumentou 12%, né, em um ano. Mas isso não só por causa da inflação? Não só por causa da inflação, justamente pela oferta e demanda desse pessoal que está migrando, fora dos outros países que migram também.
né? Sim. Não, daqui a pouco eles vão começar a pedir para o governo controlar aluguéis, né? O que é receita para o sucesso. Congelar, né? Não, Congelar. teve uma cidade nos Estados Unidos que fez isso, cara. Tentou controlar, congelar aluguéis, colocar um teto para isso e a cidade foi pro beleléu. Eu vou dar uma pesquisada, eu vi no vídeo lá do John Stossel, eu vou tá aqui na descrição. Aqui, Isso eu não sei. mas é que eu não lembro de cabeça agora. Mas só para deixar claro aqui, então você tem um imposto federal que não tem escapatória. Não. Havaí, Alasca, Flórida, Todos, não tem escapatória. Mas você pode escapar do estadual, que na Califórnia é 14%? Em torno de 15%, até 15%, tem uma escadinha, né? Você É. não quer dizer que você vai pagar, digamos assim, digamos que você ganhe $500 mil por ano, você é bem sucedido, né? Tirando todas as suas despesas, o lucro que você ganhou no ano foi $500 mil, você não tem escapatória dos 40% federal e os 15% estadual. Sim, mas você pode fugir do estadual. E aí Que você vai mudar, Califórnia, né? se eu não me engano, estava 14%, mas Texas 0%. 0% e a Flórida 0%. Sim, então já é uma diferença aí. Mas querendo ou não, imagina, você paga mais imposto de renda do que aqui. Sim, aí que tá. Você tá aqui com iPhone, com MacBook, e isso saiu terrivelmente mais barato, nem seria essa palavra. No Brasil é que é terrivelmente mais caro. Aí Carro são, também mais são caro no questões Brasil, que a gente só pode que começar a comparar. O jeito, aí que tá. É o jeito de Como- tributar, como você tributa Sim, o país. o que pode afetar muito algumas pessoas e nem tanto outras. Exato, a economia em forma geral, né? Sim. Da forma que você tributa um país, se você tributa mais a renda e menos o consumo, normalmente a economia se desenvolve mais. Certo. Só pra gente frisar essa parte aí, como que é tributar mais? Se você tributa menos o consumo, como é nos Estados Unidos, tá? E mais a renda, porque se você tributa a renda, você tira todas as despesas da pessoa que já ganhou a renda e tributa só o profit, né? Só o lucro. Então você está tributando o cara que já se deu bem, entendeu? Já o consumo, você tributa pouco, você deixa as pessoas consumir muito, você vai fazer mais pessoas bem-sucedidas. Esse é o princípio dos Estados Unidos. Tanto que lá é onde se tributa menos consumo no mundo, praticamente. A não ser países que realmente não tributam nada o consumo, né? Por exemplo, no Caribe tem alguns, né? Então a Flórida, por exemplo, é um dos estados que menos tributa o consumo, que é sales tax, né? Que se chama, seria 7%. Você pega um iPhone, tá lá $1.000, você leva no caixa para pagar, você vai pagar 1.070. É isso, $1.070, porque você vai botar os 7%. Você pegar um carro, né, custa $100 mil, você vai pagar lá 1.007. É isso, né? 1.070, né? Não, Mas seria 7% também? Que seria, sim, 107 mil. Isso, Né? isso aí, 107 mil. Caramba. Enquanto que no Brasil é bem mais aí que tá. Será que é por isso que no Brasil... No Brasil, aí que tá, são puxadinhos, na realidade são puxadinhos tributários em cima do consumo. A gente tem um imposto de renda que só vai até 27%, o que não é muito, incrível que pareça, não é muito. O dividendos também não é cobrado, o que nos outros países é, tá? Mas você tem uma tributação em cima de empresas, né, que é pouco, também é pouco, tá? Comparado com países da Europa, por exemplo. Mas aí você pega e não tributa as pessoas que estão ganhando dinheiro, você deixa muitas pessoas ganharem dinheiro e formar uma casta que ganha muito dinheiro, e você tributa muito as pessoas que é a baixa renda, porque o percentual em cima do que elas ganham é muito tributado, porque elas gastam todo o dinheiro dela em consumo. Sim. Então o percentual em cima delas é muito carregado, e você faz com que o país não consiga se desenvolver, porque elas compram pouco. Elas poderiam consumir muito mais, você poderia ter uma classe média consumindo muito mais. Sim. Entendeu? Então, no Brasil, eles foram, por causa também do progressismo, e botando muitos... eu quero dar muita coisa para o povo, quero dar saúde de graça, quero dar um monte de coisa de graça, educação de graça, que nada dessas coisas funciona direito aqui. Eu fui lá colocando vários puxadinhos, né? Então eu botei... aí tem o ICMS, tem o PIS, tem o CONFINS, tem o ISS. Aí você não sabe o que você está pagando, e é tudo embutido. Cada bem tem uma cotação, entendeu? Então você não sabe, por exemplo, o carro
cada tipo de motor do carro tem uma certa carga tributária No Brasil, né? no Brasil. Então, um carro que ou importado ou não, então um carro pode ir de 30% a 78% de carga tributária, sendo que lá na Flórida é 7%. Entendeu? Então a gente está falando de você pagar o dobro um carro, ou 3 vezes mais um carro quando você importa, né? E além dos impostos, né, tem a questão da eficiência, da produtividade do Brasil, que é mais baixa. Então, mesmo que o Brasil tivesse 0 impostos, muitas coisas ainda assim custariam mais caro para serem produzidas no Brasil. Muito mais coisas. A gente tem também o crédito, tá? Por exemplo, enquanto lá você vai financiar 2, 3, 5% ao ano, que você vai financiar muito mais, né? Porque os bancos aqui eles ganham com juros altos, e lá é com tipos de créditos, né? Que eles fazem diversos tipos de crédito para diversos tipos de produtos, né? Para vender. Eles vendem muito, os bancos vendem por isso que eles quebraram aquela vez, porque eles vendem demais, né? Aqui o banco não quebra, ele é forte porque ele carrega muito em juros, né? E ele vive disso, entendeu? Sim. Então a gente parece que está falando só bem da Flórida, né? Mas não é. A gente pode falar os problemas da Flórida é porque o Brasil está muito pior. Sim. Entendeu? Aí você vai dizer, não migre para a Flórida, não viva na Flórida, mas viva do Brasil. Não é isso, né? O Brasil, a situação do Brasil é pior do que a Flórida. Se você tem condições de ir para a Flórida e você quer ir para a Flórida, tudo bem. O problema é que um brasileiro médio, a classe média, não consegue ir para a Flórida. É quase impossível você, um brasileiro médio, querendo um emprego, ir de forma legal para fora. Hoje é muito difícil. Aí você vai pegar pessoas com talentos extraordinários, etc., consegue fazer certas migrações. Ou empresários também, pessoas que querem empreender, mas aí você vai ter que empreender com valores altíssimos também. Entendeu? Então tem muita gente entrando com visto EB1, EB2, que são para empresários, talentos extraordinários, etc. Mas mesmo assim uma imigração vai custar $30 mil, $50 mil só de advogados, taxas de governo, etc. Então a gente está falando de coisas pesadas. Realmente você está indo. E outra, quando você migra para lá, você está preso, né? Você tem que permanecer 6 meses por ano nos Estados Unidos como residente. Você não pode fazer que nem você faz, né? Eu quero ficar 2 meses aqui, 2 meses lá. Não, você tem um green card, por exemplo, você é um residente, você não é um americano ainda, né? Então nesse período que você tem a residência, você tem que permanecer obrigatoriamente 6 meses por ano, no mínimo, dentro dos Estados Unidos, senão você perde o green card. Eu quero passar um ano fora, você vai lá e pede para passar esse ano fora, tá? Mas se você passar mais do que esse ano fora, você pode perder o seu green card. Mas um dia eu vou virar americano. Um dia pior você vai cidadania que tem. a gente está entrando, né, naquela questão da pior cidadania que existe. Mas não é, todo mundo quer essa cidadania. Tudo bem, se você vai morar nos Estados Unidos e você acha que você não vai ganhar muita grana, você vai ser uma classe média pro resto da vida, beleza. Talvez você tenha até uma vida boa. Se você depende de salário também. Se você depende de salário, de repente, tudo bem. Se a gente não sabe o que vai acontecer com a política lá, porque a política lá é a mesma coisa que aqui, né? Bolsonaro, Lula, todo mundo se pegando, todo mundo se batendo, e lá se for ver a polarização ainda é pior. Agora vamos dizer que você virou um americano e você quer voltar para o Brasil. Você decidiu voltar para o Brasil porque o Brasil melhorou, você está com saudade e você quer empreender no Brasil, você quer abrir um negocinho no Brasil, você vai continuar pagando. O que você ganha de lucro aqui no Brasil, você vai pagar para o governo americano só porque você é um americano. Sim. Ou que você vá para a Europa, tá? Qualquer lugar. Não voltar para o Brasil. Beleza, que você decida ir para a Alemanha, para Japão, qualquer lugar. Estados Unidos é o único país que faz isso. Tem a Eritreia, mas a Eritreia ainda não se compara e também é um país não tão significante na geopolítica mundial. Né? Na realidade, é praticamente o único que a faz isso. A Eritreia faz 3%, se não me engano, 2 ou 3% em cima de cada cidadão, mas é uma coisa simbólica, tá? Porque eles passaram lá por guerras, não sei o quê. Então, cada cidadão em qualquer parte do mundo manda 3% da sua renda para a Eritreia para ajudar
a reconstrução do país, alguma coisa assim que eu li, tá? Sim. Não é a mesma coisa do que você viver fora dos Estados Unidos, você americano viver fora dos Estados Unidos, você tem uma isenção, claro. Você vivendo fora dos Estados Unidos, você tem 120 mil dólares por ano de isenção. A partir desses 120 mil dólares, você vai pagar a escadinha até 37% do federal. Sim. É a mesma coisa, você vai pagar 37% em cima. Ah, tem acordos de bitributação em certos países. Tem, outros não, o Brasil não tem. E não adianta dar um jeitinho, pensar, não, é só ficar quietinho, não falar nada, que não dá. Quando você abre conta em qualquer banco do mundo, eu já vi esses formulários na Europa, na Austrália, no Brasil também, o banco vai querer saber se você tem cidadania americana. FATCA. O banco é obrigado a isso. E FATCA. quem tornou isso mais forte foi o Obama, né? Sim. Ou não sei se ele foi o que... Não, isso já existia há muito tempo, mas o Obama foi o cara que o fortaleceu isso. FATCA é esse processo que eles criaram. Claro, o poder militar americano força com que os países colaborem com os Estados Unidos. Então, diversos países colaboram com o sistema bancário deles, inclusive o Brasil, demonstrando todos os cidadãos americanos se tem conta em cada país no mundo para os Estados Unidos. O que os americanos fazem quando eles saem dos Estados Unidos e não querem mais morar lá? Eles renunciam à cidadania americana, comprando uma outra cidadania ou se naturalizando em algum país por tempo de residência. Por exemplo, o Brasil, se você morar no Brasil 5 anos, você se naturaliza por tempo de residência ou em outros países, e aí você pega uma outra cidadania, e aí depois que você tem uma outra cidadania, o americano pode renunciar. Mas tem alguns poréns. Se você já tem 2 milhões de patrimônio, você passa talvez a pagar um exit tax. E esse exit tax, eles fazem um cálculo de todo o seu patrimônio. Digamos, você tem 10 milhões de dólares ou 5 milhões de dólares. Eles vão calcular todo o seu patrimônio e eles vão fazer uma simulação de venda do seu patrimônio, de todo o seu patrimônio. 10 milhões de dólares, digamos assim, e eles vão fazer um acordo simbólico contigo de você pagar 20% desse valor para o governo americano para você renunciar à cidadania. Nossa, que porcaria, cara. Eu não quero nem de graça. Eu também não quero nem de graça, por isso que eu tô dizendo. Passaporte americano para você, não sai. Não sai. E outra, o passaporte americano, ele não é bem quisto, né, para viagem, porque o governo americano está sempre arranjando briga em tudo que é lugar, entendeu? Então, se você tenta ir para o Irã com o passaporte americano, o brasileiro entra de boa no Irã, tenta ir para a Rússia com o passaporte americano, tenta ir para o Afeganistão, ou sei lá, qualquer outro país que você tenta entrar. Eu estou falando absurdos, tá? Okay, mas o brasileiro pode falar Rússia, Irã, o que é para esses países? Vamos falar de Cuba, tá? Cuba, a gente com o passaporte brasileiro, a gente entra feliz da vida lá. O americano tem uma dificuldade enorme de entrar em Cuba para turismo, tá, pessoal? Turismo, bonito, viu, tá? galera progressista. Que lá é um lugar que o socialismo deu muito certo. Deu certo, né? como a Suécia. Né? Igual que eles falam. Igualzinho. Até fiz um vídeo lá sobre a Noruega, Suécia, países nórdicos e tal. E Cuba também. Então é o que eles querem fazer com o Chile, igual. Mas é isso aí, assim, o que eu posso dizer é que o problema dos Estados Unidos pode ser essa polaridade entre progressismo e reacionarismo, né? Então, parece que os Estados Unidos está indo para um caminho perigoso, né? Perigoso de aumento de impostos, indo para o progressismo, e os conservadores querendo ir para o lado do reacionarismo, querendo aquela volta dos anos 50 e 60, daquele crescimento acelerado dos Estados Unidos e tal, e esse choque, sabe, pode causar, sabe, esse aquecimento, essa briga dentro dos Estados Unidos pode causar algo muito ruim. Então, para o pessoal que me procura dizendo assim, eu quero me internacionalizar, eu quero sair do Brasil, etc., eu ajudo aí para a Flórida, com certeza, a gente pode fazer toda a imigração para você, mas eu pergunto para você o seguinte: o que você quer
quando você sai do Brasil? Você quer uma vida melhor? O que você só está pensando no sonho americano? Você só está pensando em ir para Portugal, de repente, por causa da língua? Ou você quer outras opções, de repente? De repente, se você quiser outras opções, eu posso te apresentar opções que pouca gente sabe que existe, né? A pessoa sabe que existe o país, mas ela não sabe das condições que o país oferece. Por exemplo, o Panamá, que você introduziu muito bem aos followers do teu canal. Por quê? Porque o Panamá é um país que tem muita coisa parecida com a Flórida, mas é um país em desenvolvimento, que tem muita oportunidade, que tem terrenos baratos, que você vai lá e pode comprar imóveis baratos, que tem a moeda em dólar, que tem um estado muito menor, né, que não tem banco central, que não tem a moeda própria, então eles não podem imprimir o dinheiro, entendeu? Que o imposto de consumo é 7%, é o mesmo imposto da Flórida, entendeu? Algumas coisas vão ser um pouco mais caras porque você tem que importar as coisas para lá, né? Em termos do Caribe ali, tá? O país não tem hurricane, não tem furacão, ele está fora, é o único país quase que ali que está fora do belt, do hurricane belt, sendo que a Flórida recebe furacão todo ano, e isso é um grande problema. Por exemplo, Porto Rico, Flórida, Cuba, Haiti, todos aqueles países lá, eles recebem furacão todos os anos. O Panamá não está nesse caminho. E tem uma cidade que é muito bem desenvolvida, uma cidade pequena, de 1 milhão de habitantes, 1.200.000, que é bem desenvolvida, tem um trânsito meio caótico e tal, mas tem tudo que você precisa, restaurantes top de linha, tudo, shopping, tudo. E muitas pessoas, os brasileiros, vão para lá para fazer compras como eles vão para Miami fazer compras, porque o imposto de consumo é 7%. Então, se você é um empreendedor brasileiro, por exemplo, que está cansado das leis trabalhistas brasileiras, está cansado, quer empreender em outro país, por exemplo, que está cansado da política brasileira, está cansado dos impostos, né? E quer ir para um país que você acha que a Flórida vai ser melhor, mas a Flórida você vai chegar lá com $50 mil ou com $100 mil para empreender, você vai ser engolido pelos empreendedores lá que tem $1 milhão. Então, se você quer com $50 mil, $100 mil empreender em um país, você vai para o Panamá. Você vai para o Panamá porque os empreendedores lá, eles estão nesse mesmo nível que o Brasil. Então você chega lá para empreender com $100 mil, com $50 mil, você pode conseguir empreender. Sendo que no Panamá você tem isenções fiscais para quem traz novos empreendimentos para lá. Por exemplo, dependendo de onde você vai abrir uma pousada, por exemplo, de algum empreendimento de turismo, eles te dão isenções fiscais de 20 anos para IPTU e 15 anos para imposto de renda, entendeu? Então o Panamá está querendo, né, trazer novos imigrantes, e a migração para lá é muito mais fácil, é muito mais simples, é rápida, e a gente ajuda, né? Outra coisa que a gente não falou da Flórida é o custo de vida, né? Sim. Porque eu estou lá, o custo de vida, eu e a minha esposa para morar na Flórida ali, sem muito luxo, muita coisa, é $6 mil por mês. Então a gente trabalha e acaba gastando tudo, né? Então, se você quer, por exemplo, juntar dinheiro, ganhar bem, juntar dinheiro, ganhar bem, e você pode ir para o Panamá e ter um custo um terço desse dinheiro. Sim, caramba. Então, assim, se as pessoas perguntam para mim hoje em dia, vou para Flórida, olha, eu ainda indicaria 2 países muito legais ainda para a pessoa estudar antes: Panamá e Uruguai, que são 2 países que as pessoas não estão olhando. As pessoas só estão olhando para os Estados Unidos e para Portugal, os brasileiros, eu digo, né? Mas tem outros países que a gente faz, que a gente indica, que a gente pode trabalhar, que é o Chile, a gente pode trabalhar com Emirados Árabes, dependendo se a pessoa quer trabalhar com emprego, etc. Eu sei que tu tem aí, por exemplo, um parceiro com o Canadá, né, que dependendo dos empregos ele pode ajudar, né? Mas, por exemplo,
conseguir emprego nos Estados Unidos, se você não é um americano, se você não tem permissão de trabalho, é uma coisa muito difícil. Então eu não recomendo a Flórida. É que muita gente está em busca de salários, né? Aquela coisa tradicional, trabalha com uma empresa e recebe um salário. E a pessoa vai ver, calma, na Flórida eu vou ganhar muito mais do que no Uruguai ou no Panamá. E dessa perspectiva, ok, mas a gente não está se limitando só a isso. Então né? a gente pode terminar o vídeo com uma coisa muito legal para essas Porque a pessoas. gente tem que começar outro vídeo agora, aquilo que você falou. Que vai ser uma coisa bem legal esse outro vídeo, que eu recomendo vocês assistirem próximo. Mas a gente pode terminar esse vídeo com uma coisa bem legal, que é a teoria das bandeiras. O pessoal que quer ter um trabalho, um salário, esse pessoal pode trabalhar sim para empresas americanas, pode trabalhar para empresas australianas, canadenses e europeias online, tá? Como freelancer ou como contratado, porque tem muita gente que vem procurar na minha consultoria para fazer o planejamento de internacionalização. Essas empresas contratam pessoas morando no Brasil ou morando em outros países, tá? São empresas americanas que querem contratar pessoas para pagar mais barato do que pessoas que moram na Flórida. Então é claro que se você vai contratar uma pessoa que mora na Flórida, você tem que pagar mais. Então, digamos que você queira morar no Panamá ou no Uruguai. Essa mesma empresa às vezes vai contratar você de forma online e você vai ter um custo de 1/3 disso. A teoria das bandeiras é isso, é você saber ganhar em dólar, de repente gastar num lugar que é mais barato. E tem uma coisa que é mais legal do Panamá. Se você estiver morando no Panamá, com a sua residência no Panamá, e você estiver contratado por uma empresa europeia ou americana e esse dinheiro está vindo de fora do Panamá, você não paga imposto de renda. Então a gente está falando de imposto de renda de 40% na Flórida, você é contratado por uma empresa americana, e no Panamá você é contratado pela mesma empresa americana, com um custo de vida com 1/3, recebendo talvez um salário um pouco mais baixo, mas não pagando imposto de renda. Cara, que maravilha, né? E que aquela coisa, né? Não é só o quanto você ganha, mas o quanto você consegue guardar no final do mês depois de ter uma boa qualidade de vida, né? É isso aí. Sem sacrificar a qualidade de vida, né? O que você prefere? Ganha $5.000, mas gasta 4.800, ou você ganha 3.500 e gasta 2.000? Não, e os 3.500 são teus. E ainda não tem um... Você não sustenta o seu amigo progressista ou reacionário. É que, pô, nos Estados Unidos eles têm que cobrar todos esses impostos, porque como você disse, na Califórnia tem todo esse assistencialismo e tal, tem até que bancar seringa para as pessoas, então isso custa muito caro. Você tem que sustentar o seu amigo drogado, o seu amigo Cracolândia, toda essa galera. Sim, é complicado. Mas a gente pode continuar esse assunto no próximo vídeo, porque, cara, a questão do Brasil também, muita gente assistindo agora já parou o vídeo e xingou nós dois de bolsonaristas. Com certeza, com certeza. Mas acontece que a gente vai continuar isso no próximo vídeo, né? Próximo vídeo. A gente não apoia Nenhum dos dois. nenhum dos dois. Muitas pessoas vão ficar chocadas agora, né? E mais chocados, lá nos Estados Unidos eu não apoio nem Biden, Obama, nem Trump. Mas também não dá pra cair na falácia do falso equivalente e achar que é a mesma coisa. Eu acho que não. O Carlos pode até discordar, mas eu acho que tem um lado que é muito pior do que o outro. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo então, né? Até o próximo vídeo, pessoal. Pessoal, então é isso. Obrigado. Aqui tem o canal do Carlos também, se vocês quiserem saber mais. E tem o próximo vídeo também com o Carlos. É só vocês clicarem aqui pra continuar. Até a próxima. Até a próxima.